Pois é, meu amigo, não é o futebol, não é a NBA, o esporte mais valioso do mundo é a NFL, o futebol americano. E você vai entender comigo que esse valor que ele tem não é só monetário. Quero hoje compartilhar com vocês um pouco da história de como eu me apaixonei por esse esporte. You smile. Why are you smiling? Football's fun. You think football is fun? Yes, no. No? Certain. Bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou Thiago Baldin e você está no meu canal. E hoje nós vamos dar uma volta entre livros, filmes e esportes. Pois é, futebol americano, ele é um esporte que não é muito difundido no Brasil. Tem crescido nos últimos anos. Eu acompanho desde 2010 e de lá pra cá vem crescendo cada vez mais. Tanto que nós tivemos um jogo aqui no Brasil esse ano, nessa temporada da NFL, ano passado, melhor dizendo, né? Mas nessa última temporada, pra comprovar que o brasileiro tem aprendido a gostar. Ainda que ele seja muito diferente, tem suas similaridades com o nosso futebol. Aí você vai virar pra mim, ele é diferente mesmo, né? Começa pelo fato de que se chama futebol e não se joga com os pés. Como pode? Calma. Tem chute, tem tudo. E a questão aqui não é o nome do jogo, mas a importância e os valores que ele carrega consigo. Pois é, ele é o esporte mais caro do mundo, que mais fatura dinheiro, mas ele tem valores muito importantes que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Eu comecei a gostar de futebol americano em 2010, 2011. Um amigo do trabalho, o Marcão, me indicou. Eu tinha acabado de fazer uma nova assinatura da TV a cabo e tinha lá a ESPN. Falei, vou assistir, vamos ver, vamos dar uma chance. E comecei a assistir e a gostar. Aí lá 2012, 13 eu comecei a dar uma abandonada. Mas em 2014, com o fatídico 7-1 do Brasil, né? E 7-1 aqui não foi só o placar na Copa do Mundo, nosso futebol. Foi uma derrota pro povo brasileiro. Mas não é o foco aqui falar de política. Eu acabei me interessando ainda mais por esse esporte. Eu sempre gostei de esporte, sempre fui uma pessoa que gostava de jogar futebol, ainda que eu tenha vivido sendo obeso por muito tempo na minha vida, gostava muito ali até o meu ensino médio, antes de começar o técnico de jogar futebol, acompanhava, era um torcedor fanático do São Paulo, ainda gosto muito, assisto, mas não sou nem comparado ao que era antes. E aí acabei perdendo a paixão pelo futebol, por todo o entorno quando você da Copa do Mundo aqui no Brasil, tudo que aconteceu, né, com o nosso país naquele momento, não só a derrota, mas esse entorno, né, político, tudo aquilo que nós perdemos como país por conta desse evento, a oportunidade que nós deixamos passar de usar esse evento para crescer como nação, eu acabei me voltando mais pro futebol americano. E aí comecei a gostar de verdade. Comecei a compreender as regras. Primeira coisa que você precisa saber sobre o futebol americano. Tem muita regra, é muita regra. Então não pense que você vai assistir 1, 2, 3 jogos e vai entender. Ao contrário do futebol, que tem o pensamento de não, pouquíssimas regras simples para que todos possam participar, o futebol americano tem muita regra. São livros e livros de regra, né? O livro de regra, põe aí, Lucas, o tamanho do livro de regra do NFL, se você achar. Mas é gigante. A gente tem muita regra, tem muito detalhe. Mas é um jogo, é um esporte que eu gosto de definir ele como o domínio da vontade. É um esporte onde que se faz campeão, se faz grande, se faz vencedor, aquele que consegue impor a sua vontade sobre o outro. Aí você, com seu espírito revolucionário, pode virar pra mim e falar, tá vendo? Olha aí, imperialismo americano vindo com tudo. Calma, mancebo revolucionário, calma. Fica calmo aí no seu lugar, que eu vou explicar. Né? É um jogo onde o avanço territorial é fundamental para a vitória. Então são dois times, metade do campo, 11 jogadores para cada lado, um time atacando e o outro defendendo, revezando entre si ataque e defesa. Cada um tem sua vez de atacar, ele tem 4 chances para avançar ali 10 jardas. Então a cada 10 jardas ele conquista a chance de avançar mais 10, tem que avançar pelo menos 10 jardas. Isso daqui é o básico do futebol americano. Por isso, aqueles jogadores precisam estar disciplinados, eles precisam estar focados em fazer avançar. Óbvio, isso acontece em vários esportes, inclusive se a gente falar em nível profissional, você precisa estar focado, né, em qualquer esporte para que você consiga a vitória. Você precisa ser disciplinado. Mas é um jogo onde isso é predominante. É um jogo onde a disciplina importa. E aqui já fica um aviso para você. A frase que dizem por aí, não, quando eu não vou treinar, quando eu não vou fazer uma coisa, eu não vou pela motivação, eu vou pela disciplina. Não existe disciplina sem motivação. Existe um motivo claro para aqueles jogadores. Eles precisam fazer pontos, eles precisam dominar aquele território para conquistar a vitória. Então há um motivo para a disciplina. Então, primeira coisa, motivação importa e disciplina é fundamental para que você seja vencedor nesse esporte.
Não dá pra acontecer o que acontece muitas vezes no futebol, que um jogador tem um talento nato, ele pode, não vou treinar hoje, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, coisas que nós vimos aqui com brasileiros várias vezes, vários jogadores acontecendo. Hoje, inclusive, o nosso futebol está muito atrás porque se criou essa cultura do talento que sobrepõe a disciplina, a motivação e o empenho. Por isso que nós não conseguimos ganhar mais nada no futebol. Tá aí um dos motivos porque eu abandonei de acompanhar tão assiduamente o futebol. Porque a gente precisa entender que a nossa vida não vai pra frente se a gente não se dedicar, não se esforçar. Então, o primeiro ponto, é um esporte que enfatiza a motivação, a disciplina e você progredir. Você precisa progredir. Outra coisa que é muito legal nesse esporte é que é um esporte completamente inclusivo. Você tem jogador gordo, você tem jogador forte, você tem jogador magro, você tem cara que só entra pra chutar a bola. Então você tem ali 11 jogadores de defesa, mais 11 de ataque, mais o special team, que é muitas vezes formado por jogadores que são da defesa ou do ataque, mais o kicker. É uma porrada de gente envolvida que possibilita que pessoas diferentes executem suas ações da melhor maneira possível, visando a vitória. Como eu disse, todo esporte visa a vitória. É você ganhar do inimigo, mas aqui você tem essa inclusão. Você dificilmente, apesar que a gente viu, né, por exemplo, o Ronaldo no Corinthians, uma pessoa obesa jogando futebol de alto nível. Porque é um esporte que depende de um condicionamento físico muito maior. Na NFL, você tem, no futebol americano, você tem pessoas, óbvio, atletas, né, com físico muito bem definido, pessoas que se dedicam muito, mas você tem espaço para outros tipos de pessoas. Inclusive, a linha ofensiva ali normalmente é formada por jogadores grandes, né, pesados, o que eu gosto de chamar de fordo, né, que é o gordo, mas que é forte. Que ele treina, mas ele não se preocupa tanto com a dieta. Outro ponto, e aqui é bem legal de ver. Você consegue acompanhar o jogo sem perder muitos lances, mesmo fazendo outra coisa. Parece contraditório, né, com a questão de disciplina, motivação, foco, mas é um jogo que demanda tempo. Futebol, você vai ter aí 2 horas de jogo, né, 1h30, 45 minutos cada intervalo, mais 15 minutos cada tempo, mais 15 minutos de intervalo, você vai ter praticamente 2 horas. O futebol americano ele pode levar até 3 horas. Porque ele tem seus 4 tempos, 4 quartos, assim como o basquete. O relógio para em determinados momentos. Você tem ali muita inserção, a hora que sai a defesa, entra ataque. É um esporte que não é tão dinâmico, então facilita. E no começo, isso pode ser uma barreira. Mas facilita você acompanhar e você às vezes tem que fazer outra coisa. Quantas vezes eu tô fazendo, tenho que fazer alguma coisa em casa, tenho que olhar alguma coisa, responder uma mensagem. Tá lá o jogo passando, você perdeu 1 ou 2 lances, mas você não perdeu a continuidade. No futebol você não consegue fazer isso, tem que estar lá prestando atenção. A não ser que seja um jogo truncado, um jogo feio, como a gente vê muitas vezes acontecendo. Enfim, mas é um jogo muito mais dinâmico. O nosso futebol, o basquete, por exemplo, até mesmo o vôlei. São esportes que as coisas estão acontecendo ali na hora. O futebol americano ele é cadenciado. Ele tem momentos que os times vão fazer sprints rápidas, eles vão correr ali para alcançar os seus objetivos, outros que eles vão segurar mais. Então existe toda uma estratégia diferente. É legal você parar um pouquinho e analisar, você ter essa paciência. Às vezes a gente só precisa parar, curtir aquele momento, esperar, ver e não ter pressa que as coisas aconteçam. Então, gostaria de recomendar para você, veja futebol americano. E aí, as nerdices são filmes. Eu queria indicar 2 filmes para você e um documentário. O primeiro filme é um filme de crente, um filme cristão. É um filme que eu vou recomendar com ressalvas, que é Desafiando os Gigantes. Filme do ano 2006. E é um filme que eu gosto dele mais pela nostalgia do que pela mensagem final, né? Porque ele tem uma coisa que eu não concordo. E ele passa a mensagem final de que se você seguir a Jesus, que se você for um cristão, um cristão verdadeiro, tudo vai dar certo na sua vida. E a gente sabe que não é assim, né? A gente não vê esse exemplo na Bíblia, não é isso que a Bíblia fala em última instância, mas fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até as coisas ruins que acontecem, muitas vezes nós vamos viver, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, feita essa ressalva, eu recomendo esse filme, porque ele é um filme bom, bem feito, bem filmado, atuações ok, e você tem que parar para pensar um negócio. A gente tinha um estigma que filme de crente, filme cristão, ele era muito mal feito antigamente. É muito mal feito. Esse filme ele quebra isso. Ele já vem, é bem melhor. É bem, né? Não é, você vai falar, nossa, é o melhor filme do mundo. Não é o nível The Chosen, por exemplo.
Nós temos a série hoje que já melhorou muito, subiu muito, tá no nível de séries aí, competindo com séries grandiosas da indústria, né? Fora do circuito cristão, que tem um texto mais apurado. Ele inicia isso, talvez seja o primeiro filme, eu tô tentando recordar aqui, que faz isso, que sai um pouco dessa estereotipagem de que crente só faz coisa brega. É um filme bem legal, vale a pena, assista com ressalvas e tire as mensagens. O outro filme, esse sim é um clássico filme de esporte, Duelo de Titãs, com Denzel Washington. Assista, somente pega esse filme e assista. É excelente, excelente. Você vai se apaixonar tanto pelo esporte, e ainda eu vi esse filme muito antes de começar a gostar de futebol americano, e a mensagem dele é muito boa. É um esporte que promove união de pessoas diferentes, distintas, que se unem por um propósito. Eu gosto disso do esporte, que o esporte traz essa mensagem. E esse filme vai falar sobre isso. O esporte coletivo, ele precisa que você se envolva, que você se preocupe com o outro. Então assista Duelo de Titãs. E por último, é o documentário da Netflix Quarterback. E aí vai casar com o ponto que eu falei lá, que não é só talento, é muito suor. Gosto de lembrar de uma frase de um amigo meu que me disse uma vez que talento é 1%, 99% é suor, dedicação, trabalho duro para você se aperfeiçoar naquilo que você faz. Então fica aqui a indicação: Desafiando Gigantes, Duelo de Titãs e Quarterback, a série da Netflix, para você ver como que esses homens se prepararam. Ele acompanha, se não me engano, a temporada 2022 de 4 quarterbacks, 3 ou 4. Você vai gostar. E fica aqui a dica. A temporada acabou. Esse ano agora só em setembro. E aí aqueles que já estão acostumados sabem que enquanto alguns cantavam Me Acorde quando setembro acabar, nós cantamos Me Acorde quando setembro chegar. Veja futebol americano, se inscreva no canal, deixe seu joinha se gostou, deixe seu comentário, fale sobre o seu esporte favorito, aquilo que você gosta de acompanhar. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, para que sejam também alcançados por essa mensagem e passem a gostar de um esporte diferente, mas muito bom, muito legal e que vai somar na sua vida.